Bom dia, vamos começar mais um programa Bem Viver nesta manhã, onde falaremos do sistema renal, da sua anatomia, da sua fisiologia e da patologia, onde 10% da população é atingida com a insuficiência renal. Iremos passar para os nossos especialistas nesse momento. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a falar sobre o sistema renal, que é o principal sistema excretor do nosso organismo. Mas não podemos deixar de falar também do sistema respiratório, que trabalha na função das trocas gasosas, juntamente com o sistema circulatório, que é o sistema responsável de transportar sangue e nutrientes para todo o nosso corpo, chegando assim também nos rins. Desta maneira, Edilene vai explicar a localização e a funcionalidade dos rins. Bom dia, gente. Nós vamos falar sobre o sistema renal do nosso organismo. Que às vezes a gente fala sistema excretor, mas como ele não é o único sistema excretor, nós vamos falar o nome mais corretamente, sistema renal. Ele excreta também? Excreta, mas temos outros. Né? Então a gente vai falar rapidamente que o sistema renal ele precisa da troca sanguínea, troca gasosa, que é feita pelos pulmões, e pelo sistema cardíaco, que é feito pelo coração, que manda sangue para todo o organismo. O sistema renal, ele tem 4 partes, que são os 2 rins, os 2 ureteres e a bexiga. O rim direito, ele é menor um pouquinho, eles têm basicamente 12 centímetros cada um, pesa 120 gramas cada um, porém o direito ele fica um pouco mais abaixo por causa da glândula do fígado, que ela é bem grande e ocupa um espaço bem grande na cavidade abdominal. Os rins, eles ficam atrás do peritônio. O peritônio é uma camada que protege o nosso abdômen. Então, os rins são os únicos órgãos que ficam fora dessa camada de proteção que é o peritônio. Então, vamos falar da anatomia macroscópica dos rins. Temos polo superior, polo inferior, borda lateral e borda medial, onde se localiza o ilho renal, formado pela pelve renal, artéria renal e veia renal. Em seguida, temos o contorno de toda essa estrutura, que é chamada de cápsula fibrosa, e depois temos o córtex renal, formado por capilares, no qual é responsável por levar o sangue até o néfron, onde acontece a filtração do sangue, e o néfron se estende até a medula, onde é formada a urina. A medula é dividida em pirâmides renais, e essa divisão, entre essas divisões eu tenho as colunas. Abaixo das pirâmides renais eu tenho as papilas, que formam o cálice menor. A junção de 2 cálices menores eu tenho o cálice maior. A junção dos cálices maiores eu tenho a pelve renal. A extensão da pelve renal formam os ureteres. Os ureteres chegam até a bexiga, que é capaz de armazenar até 800 ml de urina, e em seguida é excretado pela uretra. como foi dito anteriormente, os néfrons, ele é a parte funcional do rim e ele está localizado no córtex e na medula renal. Essa é uma imagem ampliada dos néfrons. Aqui nós temos o início dela, que é a cápsula de Bowman. Temos também a cápsula de Bowman ampliada com os glomérulos. Aqui é a arteríola aferente, por onde entra o sangue a ser filtrado. E aqui nós temos o sangue que volta para o organismo, para a circulação, pela arteríola eferente. Voltando para essa imagem aqui, nós temos o túbulo contorcido proximal. Descendo, nós temos a parte grossa da alça de Henle, depois a parte fina dessa alça de Henle. Depois, aqui embaixo na curva, nós temos a parte intermediária da alça de Henle. Subindo é a parte ascendente da alça de Henle. Depois, nós chegamos na parte grossa da alça de Henle até chegar no tubo contorcido distal, para depois chegar no ducto coletor. Os rins têm uma importante participação na formação da urina e também atuando sobre o controle da homeostase do nosso corpo. Como um regulador, ele age sobre o controle do pH, que é a acidez do nosso organismo, controlando a pressão arterial, eliminando substâncias tóxicas, controle hidroeletrolítico e também sobre o controle de substâncias do nosso corpo que se encontram em excesso. Os rins também com uma função endócrina da produção de hormônios, como a eritropoetina e a renina. A renina
que faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o controle da pressão arterial e também o sódio encontrado no nosso corpo. Bom dia, Micheline. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema hormonal de regulação dos volumes sanguíneos. E com isso ele participa no controle da pressão arterial. Com a queda da pressão, os néfrons respondem com esse sistema, que por sua vez aciona mecanismo de regulação hormonal mediada por 3 principais hormônios, que são a angiotensina, como o próprio nome diz. Angio significa vaso, tensina, tensão. Então, a angiotensina é um potente vasoconstritor. A aldosterona, que ela age no túbulo contorcido distal, fazendo com que esse promova uma maior reabsorção de sódio e excreção de potássio, e o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele faz com que o ducto coletor reabsorva maior quantidade de água para que essa não seja transformada em urina, e assim esse líquido ele fica mais retido, e com isso faz com que os valores de volume sanguíneo aumentem e a pressão arterial aumenta consequentemente. Bom, como já dito anteriormente, aqui temos um néfron, no qual é responsável pela secreção de renina, que é uma enzima responsável por transformar o angiotensinogênio presente no fígado em angiotensina 1. Aqui temos um desenho didático de um néfron, no qual sua forma anatômica, o túbulo contorcido distal, encontra-se próximo à arteríola aferente. Com baixo volume sanguíneo, o aparelho justaglomerular ativa a produção de renina. Essa renina cai na corrente sanguínea. No fígado, ela encontra com o angiotensinogênio, que converte em angiotensina 1. Essa angiotensina, ela cai na corrente sanguínea novamente, chega aos pulmões. Nos pulmões, há uma produção da enzima chamada ECA. Essa ECA transforma essa angiotensina em angiotensina 2, um potente vasoconstritor, fazendo assim que menos sangue entre pela arteríola aferente, aumentando o volume sanguíneo, consequentemente aumentando a pressão. Agora nós vamos falar como ocorre a filtração do sangue no néfron. 100% do sangue chega pela artéria renal, que se ramifica em arteríola aferente e arteríola eferente. 80% do sangue volta para a circulação pela arteríola eferente e os outros 20% passa pela arteríola aferente, pelos glomérulos para ser filtrado. Só que 19% desse filtrado é reabsorvido no túbulo proximal, onde ocorre a reabsorção de ácidos solutos. Então, posteriormente, desce pela alça descendente de Henle, onde ocorre a reabsorção de água, e logo após, o filtrado sobe pela alça ascendente de Henle, onde ocorre a reabsorção dos íons potássio, sódio, cálcio e fósforo, e depois passa pelo túbulo distal, onde ocorre a reabsorção final da água, do soluto e dos íons, e vai para o ducto coletor, onde ocorre a formação da urina e vai para a bexiga para ser armazenado. Dentre as patologias do sistema renal, vamos falar sobre a insuficiência renal, que é quando o rim perde sua capacidade de funções básicas, que são a filtragem do sangue e a perda do equilíbrio hidroeletrolítico. Essa doença atinge 10% da população mundial, mas ocorre em todas as faixas etárias, mas acomete principalmente os idosos entre 65 anos e 74 anos. E afronta que ocorre a perda da função lenta, progressiva e irreversível. A insuficiência renal, na maioria das vezes, é assintomática, mas quando ocorrem sintomas, é porque a doença já está no nível avançado. Esses sintomas são palidez cutânea, aumento da pressão arterial e cansaço. Vamos falar agora da hipertensão arterial, que ocorre quando o rim detecta diminuições em seu fluxo sanguíneo e quando isso ocorre é uma situação provável de emergência. Isso acontece porque o órgão, o rim, secreta a menina, que faz com que a angiotensina 2 se eleve, comprimindo os vasos sanguíneos, fazendo com que há uma diminuição de urina
para poupar o máximo de água possível. Já o sistema nervoso simpático faz com que a pressão arterial aumente, aumentando os batimentos cardíacos. Uma das causas da hipertensão arterial é a aterosclerose, que é provocada pelo depósito de gorduras nas paredes dos vasos sanguíneos. Bom dia! Hoje estamos aqui com uma paciente do Hospital das Clínicas. Ela é acometida de hipertensão arterial, evoluindo para uma insuficiência e transplantada renal. Ela vai contar um pouquinho para nós sobre a história dela. Bom dia, Clenilda. Eu gostaria de saber o que te levou a procurar um médico e futuramente ser diagnosticada com hipertensão. Bom dia. Eu tinha 17 anos quando eu fui trabalhar e precisava de um exame admissional. E foi quando a minha pressão estava muito alta e o médico me aconselhou procurar um tratamento para cuidar da pressão, que estava muito alta. E aí eu fui ao médico e comecei a tomar o medicamento. Mas só que eu não tomava o remédio direito não, um dia eu tomava, outro não. Foi então que evoluiu para outras doenças, né? Vai contribuir muito para o nosso ensino, nosso estudo. E obrigada. Micheline, é com você. Então, pessoal, vimos a complexidade desse sistema para o nosso organismo e vamos ter mais cuidado com a nossa saúde e beber bastante água, tá ligado? E tenham todos um bom dia e até o próximo Bem Viver.